vejo que depois dessa, tarde, né, que nós ouvimos tantos testemunhos, eu falei: o testemunho de Cristo é o espírito da profecia, né. E a gente ouviu o testemunho e na verdade, todo mundo foi edificado, né, a gente ficou a tarde falando: "Nossa, como é bom o testemunho, quantas pessoas", né. E, na verdade, eu vejo até agora, assim, nesse período do louvor, né, algo aconteceu aqui, sabe, assim, eu vejo um romper, assim, de Deus, até na adoração, algo que começou, sabe. E eu tenho certeza que isso vai continuar crescendo, vai continuar, assim, céus abertos, é cada um ir treinando, cada conversa que a gente foi tendo com as pessoas, eu sei que é um tempo de parece uma conversa à toa, mas do nada, a gente está abrindo a vida, do nada alguém está chorando, está sendo liberto, está sendo curado, está sendo não é verdade? Esse é o ambiente da igreja, é o ambiente da família, e tem tudo a ver com a pessoa de Jesus, né. E quando a gente entende isso, se cada um mudar um pouquinho, a igreja muda um monte. Não é verdade? Então se cada um entender, tipo: "Ó, eu entendi que eu preciso orar, eu entendi que eu preciso ler a Bíblia, eu entendi que eu preciso abrir minha boca para cantar, para falar, para adorar". Se cada um fala assim: "Eu entendi que eu preciso fazer isso". E o que eu mais quero incentivar vocês, eu vou apertando, vocês notam que eu vou apertando, né. Às vezes aqui na igreja, agora a gente está acostumando a cantar, adorar, né. Mas o ideal é que você faça isso na sua casa, né. Porque a semana ela é muito comprida, e a gente se encontra aqui na igreja 2, 3 horas só. Então, eu falei que antigamente o pessoal tinha mentalidade, você recebe bastante no culto, né, aquela carga na sua bateria, aí você começa segunda, terça, quarta, quinta, né. Chega na sexta, tá se arrastando, né, para domingo carregar. Mas sabe, na presença de Deus, em casa, na sua casa, há abundância de alegria. E vocês aprenderam que é importante a gente abrir o coração em casa, orar, se apresentar diante de Deus e se recarregar em casa. Adora em casa, ora em casa. Por quê? Porque teoricamente domingo vai ser o encontro das pessoas carregadas, não vai ser o encontro das pessoas descarregadas. Quem está entendendo o que eu estou falando? Se todo mundo fizer um propósito de buscar Deus em casa, e em casa você consegue ter esses encontros com a presença de Deus, e eu vou dizer, você vai ter encontros com a presença de Deus na sua casa. Aí domingo o que acontece? É o encontro das pessoas carregadas, porque agora você vai encontrar as pessoas para orar por elas. Você não vai estar aqui: "Pelo amor de Deus, alguém ora por mim", não, você vai falar: "Eu estou pronto para orar, cheguei já para orar por todo mundo. Quem quer oração aí? Eu quero orar". Quem está entendendo, né? Então lá, a gente começa então a orar pelas pessoas. E o culto, ele começa a ser um encontro, começa a ser uma coisa muito diferente, porque é um encontro de pessoas carregadas. E se você encontra um monte de gente carregada, o culto não tem como dar errado. Só dá coisa doida, entende? Por quê? Porque cada um vai começar a estar carregado da presença de Deus, entendeu? Então muda essa mentalidade, não fica esperando o culto, fala: "Não, não posso esperar o culto, eu tenho que me carregar, eu tenho que orar, tenho que jejuar". Claro, a gente pode pedir oração para as pessoas, mas naqueles recados de quinta, sexta-feira, né, não sei que hora que vocês mandam o recado para o grupo do pessoal, né, avisando do culto, avisando das reuniões, dos ensaios, né. Você já avisa lá no grupo, você fala: "Pessoal, nós vamos se reunir tal dia para ensaiar". Já ora, jejua, já chega aqui carregado, porque a gente vai ensaiar e o céu vai abrir. A gente vai se encontrar e os milagres vão acontecer. A gente vai se encontrar e a atmosfera vai mudar, entende? Porque você vai chegar de uma forma diferente, tá bom? Você não pode depender da igreja. Você tem a igreja para você manifestar o reino de Deus. Você tem o encontro para orar com as pessoas, testemunhar com as pessoas, não mais receber. Não é proibido receber, mas esse negócio de receber domingo é se você fosse muito novinho na fé. À medida que você vai amadurecendo, é todo dia carregando um pouquinho, todo dia carregando um pouquinho. Então você tem que chegar na igreja carregado e você vai dar para tanta gente, orar com tanta gente,
você vai sair até cansado da igreja, entende? Você vai falar: "Nossa, eu saí pior do que cheguei". Não, não é que você saiu pior do que você chegou, você sai até cansado, mas é porque você deu tudo que você tinha, entende? E é dando que se recebe. Então você vai dar, orar, compartilhar, falar com as pessoas. Mesmo que você estiver desanimado, mesmo que você estiver triste, você vai falar: Senhor, eu apresento a minha tristeza diante de ti, eu apresento a minha aflição diante de ti, mas agora eu vou encontrar os irmãos. E eu quero abençoar esses irmãos, eu quero fortalecer os irmãos, porque quando você começa a conversar com os irmãos, você vai ver que o problema deles é muito maior que o teu. Quem já percebeu isso? Você começa a compartilhar com um monte de gente, eu tenho problema. Eu começo a conversar com as pessoas vão contando tanto problema, o meu problema fica desse tamanho, assim, quase some. Por quê? Porque você está interessado agora em amar, em dar alguma coisa, entende? Então a nossa mentalidade vai começar a mudar, porque nós estamos encontrando nesses dias um favor de Deus. Quem tem notado um favor de Deus nesses dias, nesse lugar, sabe? É impressionante, qualquer conversa vira coisa boa, não é verdade? Né? A gente está sentado conversando porque existe um favor de Deus. E eu queria compartilhar a respeito do favor de Deus. O que que é o favor de Deus, né? Então, abra comigo segundo Reis, segundo livro de Reis, capítulo 4. Segundo Reis 4. Segundo Reis 4. Segundo Reis 4, versículo 8. A ressurreição do filho da mulher sunamita, mulher de Sunem, sunamita. Diz assim, 8. Certo dia Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição. Então veja, existia uma mulher rica, tinha uma casa lá em Sunem, e aí toda vez que o Eliseu passava pela cidade, a mulher falava assim: ó, fica aqui em casa, come, toma uma refeição, né? E aconteceu isso dia após dia. E depois o que aconteceu, no versículo 9, tendo em vista disso, ela disse para o marido: sei que esse homem sempre vem aqui e é um santo de Deus, vamos construir um quartinho para ele, ok? Então a mulher, além de servir refeição, agora começou a ter um quartinho, né? E aí o que acontece, eu vou resumir esse capítulo aqui, é que o Eliseu ficou muito grato por essa mulher, por tudo que ela tinha feito, né? Então, o que aconteceu? Um dia, o Eliseu amanheceu e ele falou assim, sabe, eu quero fazer alguma coisa de bom para você. E o Eliseu orou ao Senhor: Senhor, o que que a gente pode... Na verdade, ele falou para o menino, né, o Geazi: o que que nós podemos fazer de bom para essa mulher para agradecer? E lá no versículo 15, Eliseu mandou chamar a mulher, e Geazi chamou, e ele disse para a mulher, ela veio até a porta e ele disse: por volta dessa época, no ano que vem, você estará com um filho nos braços. E aí ela falou: não, meu senhor, não iludas a tua serva. Fala: não iludas a tua serva. Essa mulher, certeza que ela queria ter um filho, mas por algum motivo esse filho não veio, né? E ela se conformou. Tá baixando, só levantar aqui. Eu queria só levantar um pouco, peraí. Aí. Beleza. Então, a mulher já estava conformada que não tinha filho, tá bom? Alguém aqui já se decepcionou, que você fala assim: ah, sabe o que é? Deus, eu não sei mais se vai vir esse milagre, o negócio é deixa quieto. Quem já falou para Deus, deixa quieto? Ou para você mesmo, fala, deixa quieto, não vamos mexer com isso, né? Então, a mulher, ela já tinha se conformado que ela não tinha filho. E estava tudo bem. Mas quando
O profeta Eliseu chegou e falou assim: "Você vai ter um filho daqui a 1 ano, você vai estar com um filho no braço". Ela falou: "Ô homem de Deus, deixa eu falar uma coisa para você. Eu sei que você é homem de Deus, tá bom? Reconheço a tua unção, seu poder, mas eu tô de boa, já não quero isso aí não, não quero", né. E é interessante que o que aconteceu é que daqui a 1 ano, como o profeta disse, essa mulher engravidou e deu à luz um filho. Veja, então, primeiro ponto que eu vejo, muitas vezes a gente se conformou com uma situação, mas Deus ainda vai nos surpreender. Quem concorda e pode dizer amém a isso? Deus vai surpreender. Bom, e aí a mulher estava feliz, o filho estava lá. O que que aconteceu? Um dia esse filho ficou doente. Ele começou a ter dor de cabeça e aconteceu que esse menino veio a morrer. Então, lá, aqui ainda no capítulo 4, né? Lá no versículo 30 para 32, 34, a mulher leva esse filho para Eliseu, morto. E eu acho interessante ver a tranquilidade dessa mulher, porque ela pergunta para o marido: "Ó, eu vou sair, apronta o cavalo lá". E o marido falou: "Mas onde você vai?" Falou: "Não, eu vou sair ali e já volto". Ela nem falou que o filho tinha morrido. Né. Ela não falou nada pro marido: "Não, eu vou sair ali já, já volto", né. Ela saiu e como ela levou o filho ressuscitou. Olha só. Então, primeira coisa, a mulher não queria ter filho. O Eliseu foi lá, orou, ela teve filho. Depois, o filho morreu. Agora ela leva o filho para o profeta, o que acontece? Ressuscitou. Então, era uma temporada de milagres e favor na vida dessa mulher. Mas qual é o problema? Lá no versículo 38, Eliseu voltou e havia uma fome muito grande naquela terra. E o Eliseu falou para essa mulher, falou: "É o seguinte, vai ter uma temporada de fome muito grande. Então eu recomendo, agora que teu filho ressuscitou, né, para ele não morrer de fome, né, porque senão ia ser a segunda vez que ele ia morrer, né. Então, para ele não morrer de fome, é melhor que você e seu filho, sua família, vá para um outro lugar, porque realmente vai ter muita fome, ok? Beleza. Aí, num certo dia, eu quero que você pula lá para Segunda Reis, capítulo 8 agora. Segundo Reis, capítulo 8. Então eu fiz um rápido resumo da vida da mulher, né. Beleza, a mulher foi para uma cidade distante, longe, para poder salvar ela, a família dela, o filho dela da fome, tá bom? Da fome. Agora, capítulo 8. O que que acontece aqui no capítulo 8? Olha só, Eliseu tinha prevenido a mãe do menino que ele havia ressuscitado, dizendo: "Saia do país com a sua família e vá morar onde puder, pois o Senhor determinou para essa terra uma fome que durará 7 anos". Então a mulher foi, seguiu o conselho do homem de Deus, partiu com sua família, passou 7 anos na terra dos filisteus. Olha só que interessante, presta atenção no que vai acontecer aqui. Ao final dos 7 anos, ela voltou para Israel e fez um apelo ao rei para readquirir a sua propriedade. Então veja, depois de 7 anos, a mulher falou assim: "Olha, eu queria voltar para minha casa, só isso, eu queria reaver a minha propriedade. Eu fiquei 7 anos longe da minha casa, eu quero voltar para casa". Só isso que ela queria, né. Aí, o que aconteceu no versículo 4. Olha a coincidência, olha o que é favor de Deus. Nada a ver uma coisa com a outra, mas a mulher estava lá na casa dela, longe, num outro país. Versículo 4. O rei estava conversando com Geazi, servo do homem de Deus, e disse: olha só, o rei acordou um dia, do nada, lá no palácio, viu Geazi e falou assim: "Conte-me todos os prodígios que Eliseu tem feito". Olha que coincidência. O rei acordou um dia, queria saber o que o Eliseu tinha feito, entende? Aí Geazi começou a contar ao rei como Eliseu tinha ressuscitado o menino. Imagina, certeza que devia fazer mais de 7 anos, 8 anos. Estava contando dessa história. Aí fala assim, ó, ele estava contando como que Eliseu havia ressuscitado o menino
e a própria mãe chegou para apresentar a sua petição ao rei, a fim de readquirir a sua propriedade. Então, olha só, a mulher estava lá na casa dela. Do nada ela pensou: eu quero só minha propriedade de volta. Eu vou lá no palácio falar com o rei. No mesmo dia, no mesmo momento, no mesmo instante, o rei estava lá no palácio e ele fala: Geazi, conta para mim aí umas coisas que Eliseu fez. Ele começou a contar, então, teve um dia que ele foi orar por um menino, anos atrás, e o menino ressuscitou. E ele está contando da história do menino que ressuscitou. De repente, toc, 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 bate a porta lá do palácio. E é exatamente o que acontece aqui. Enquanto, versículo 5, segundo Reis 8:5, enquanto Geazi contava ao rei como Eliseu havia ressuscitado o menino, a própria mãe chegou para apresentar o seu pedido a fim de readquirir a sua propriedade. E o Geazi então exclamou: essa é a mulher, ó rei, que teve o filho dela, quem Eliseu ressuscitou. Aí o rei então pediu para a mulher para que ela contasse o que tinha acontecido e ela confirmou os dados, que realmente o filho dela tinha ressuscitado. E olha só o que aconteceu. Então, o rei designou um oficial para cuidar do caso dela e ordenou não apenas devolver a casa dela, a propriedade dela, o que pertencia a ela, mas também toda a renda das colheitas desde o dia que ela saiu do país até hoje. A mulher só queria a casa de volta. Ela veio pedir para talvez receber a casa de volta. E o rei falou assim: devolva não somente a casa dela de volta, mas tudo que poderia ter produzido esses 7 anos a propriedade dela. Ou seja, ela recebeu a casa de volta e ela recebeu de volta um dinheiro de 7 anos de produção. 7 anos de produção. Acha que isso é um favor de Deus ou não? É muito favor de Deus. E o que eu quero dizer para vocês, gente, que Deus tem esse favor para cada um de nós. Sabe, eu queria dar um testemunho aqui, né? Eu estava comentando com a Paula, eu falei, vou dar o testemunho. Eu comecei a falar com vocês, eu comentei um pouquinho que somos 3 irmãos, né? Eu sou o do meio. Os meus 2 irmãos são muito inteligentes, tá bom? Muito, mas muito mesmo. É bem asiático, né? É bem inteligente. Eu já sou mais, assim, Paraguai, assim, né? Mas, então, o meu pai, ele sempre tentou me ajudar, porque ele falava assim: "Coitado do Tito, né, assim, vai dar em nada esse menino", né. Então, quando eu fui fazer colégio, ele já falou para mim assim: "Ó, faz um colégio técnico, porque se você parar de estudar, pelo menos técnico você já é". Você viu que meu pai botava fé pra caramba em mim, né, na minha carreira, assim, né. Ele falou: "Faz um colégio técnico", aí eu fiz colégio técnico, mas aí, foi na época agora depois de fazer faculdade, meu pai era projetista, né, lidava com cálculos de engrenagem, caixa de câmbio, né. E ele falou: "Ó, você vai prestar o quê?". Imagina, eu tocava música na igreja, eu falei: "Acho que vou prestar música, né". Aí ele falou: "Não, não pode prestar música, porque na época não tem como alguém ser músico de igreja, não ganhava nada, não tem, né, ia ter que tocar no bar, ia ter que tocar em outras coisas". Então ele falou: "Não, não vai ser músico não, você tem que fazer qualquer outra coisa". Então, o que aconteceu é que então, é importante que meu pai falou assim: "Então vai fazer engenharia", entende. Aí eu falei: "Meu Deus, mas eu não gosto de número, não gosto de cálculo, não gosto de nada". Mas o que que eu fui fazer? Engenharia. E eu fui fazer engenharia lá na FEI, né, em São Bernardo do Campo. Pela graça do bom Deus, eu consegui concluir em 5 anos, 10 semestres. Mas pensa no negócio, né. Eu estudava cálculo, aquelas coisas, eu falava: "Isso aqui não pode ser de Deus, acho que isso aqui é do diabo, cara. Não pode, isso aqui é do diabo isso aqui", né. Era muito complicado, né. Mas aí eu me formei e fui trabalhar com meu pai, porque na época não tinha,
era a época de uma crise bem grande, da época do Collor, então meu pai estava se aposentando, nós abrimos uma empresa. Então o que aconteceu é que trabalhando no fundo do quintal do meu pai, isso eu comentei com vocês, eu recebi muitas palavras, que Deus me abençoaria no trabalho. Mas a questão é que eu já pensava: "Bom, meu irmão é muito inteligente, minha irmã é inteligente, eu sou, né, ininteligente, né, para não falar outra coisa". Então, eu falei assim: "Se Deus não me ajudar, não vai adiantar para nada". Então, às vezes você está vivendo isoladamente, por quê? Porque as pessoas ao seu redor parece que vai tudo bem. Meu irmão, ele assim, batia o olho nas coisas, ele já sabia tudo. Eu lia, 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 estudava, não guardava nada, entende? Aí meu pai falava assim: "Não", e ele era crente, né, ele falava: "A Bíblia fala lá em Tiago, se alguém quer sabedoria, precisa de sabedoria, peça a Deus, que dá gratuitamente". Eu lia esse versículo e eu declarava ele direto, mas eu estava igual aqueles asiáticos que parece que pega o livro e vai fazendo assim, sabe, que você faz assim, ó. Mas eu tentava ler, eu estudava, estudava, estudava e não ia bem, não ia bem. Eu não faltava na aula, nunca faltei na aula. Eu sempre ia para a escola, eu tentava prestar atenção, claro. Mas você acredita que eu já cheguei a fazer prova, assim, lá pela quarta série do primário, né, quinta série, que eu entrei na prova, assim, não tinha nada, a prova não tinha nada do que eu estudei. Eu falava assim, eu achei até que eu tinha entrado na sala errada. Eu falava: "Deus, eu não faltei na aula, mas eu não sei nada. Não sei o que tá falando disso aqui. Eu não tenho nem ideia o que é isso aqui", entende? E eu falava assim: "Meu Deus, minha vida vai complicar agora", porque meu pai já estava fazendo pressão, porque eu estudava em escola particular, ele falava assim: "Se você for mal, eu vou te colocar numa escola pública, porque você não estuda". Eu falava: "Pai, eu estudo". Ele falou: "Não estuda, você não estuda. Se você estudar, você tirava nota". Então, tudo bem. Naquela época não tinha muita síndrome disso. Certeza que se eu fizer o exame hoje eu acho um monte de síndrome em mim, de esquecimento, essas coisas aí. Hoje ia achar tudo, né. Mas então eu tive muita dificuldade. Mas eu orei, falei: "Deus, se o Senhor não me ajudar, realmente eu não vou conseguir nada", entende. Então, eu vi que assim, e aí eu comecei a trabalhar no fundo do quintal do meu pai, junto com ele, e uma vez, uma pessoa trouxe uma palavra para mim. Ela falou assim: "Eu vejo você viajando países. Eu vejo você, assim, com passagens aéreas, hotéis, tudo pago, e você viajando, porque Deus vai te prosperar no seu trabalho". E eu trabalhava onde? No fundo do quintal do meu pai. Eu falava assim: "Esse cara pode até ser profeta, mas errou feio o negócio aqui", entende? Mas por quê? Porque muitas vezes uma palavra que você recebe hoje não faz sentido. Eu falava: "Como que Deus vai me abençoar se eu hoje trabalho no fundo do quintal do meu pai, eu não tenho capacidade de entender as coisas, eu tenho muita dificuldade de aprender, como isso vai acontecer? Como?". E a pessoa estava orando por mim e ele falou assim: "Mas para isso acontecer, Deus precisa quebrar umas limitações em você, porque você fica perguntando: 'Como isso vai acontecer?'". Eu falava: "Nossa, não pode nem pensar mais, porque se continuar pensando o cara vai revelar aqui, né". Então o que acontece é que logo em seguida, realmente eu fui contratado pela empresa, só que assim, como é que foi essa contratação? Eu era prestador de serviço. Você já viu prestador de serviço numa empresa? Prestador de serviço não é funcionário, né. E tudo que nenhum funcionário quer fazer, vai para quem? Para o prestador de serviço. Então, tudo serviço ruim, serviço que ninguém queria fazer, eles davam para quem? Para mim. Então, às vezes, eu estava lá na empresa, eu trabalhava dentro da Eaton, mas antes de funcionário, eu fui terceiro. Aí eu via as pessoas brigando: "Não, não quero fazer isso aqui, também não quero fazer isso aqui". Eu já ia certeza. Aí, ó, vai não, não queria, não queria, não queria, não queria, tum, caía na minha mesa. Mas eu pensava assim: é uma oportunidade de eu continuar trabalhando. Por quê? Porque se terminar o serviço, eu vou embora, porque o primeiro que vai embora quem que é? É o terceiro, esse é o prestador de serviço. Então eu comecei a entender, eu vou pegar qualquer serviço para fazer, entende? Então, eu pegava muito serviço para fazer, e o que aconteceu é que um amigo meu, ele falou assim: "Tito, vamos estudar engenharia de segurança?". Eu falei: "Meu amigo, eu quando fazia engenharia, eu tinha uma matéria que era segurança do trabalho, que chamava higiene ocupacional". Eu falei: "Cara, pensa na matéria ruim".
Pensa numa matéria que não tem nada a ver com engenharia. Pensa, não, é pior que filosofia. Você já viu, né, quando você tá naqueles cursos, você tem que fazer filosofia, né. Falei: "Cara, eu não quero fazer isso aí". Ele falou: "Tito, vamos fazer, porque é pós-graduação, é aqui na Unicamp", eu morava em Campinas. Ele falou: "É à noite, 2, 3 dias. O dia que eu não tiver afim", esse cara me falou, "eu vou te incentivar, você vai me incentivar, e o dia que você não tiver afim, eu vou te incentivar, mas a gente vai junto, estudar". Eu falei: "Cara, você vai ter que me incentivar esses 2 anos, cara, que eu não quero fazer esse negócio aí". Não quero. Ele falou: "Mas vamos fazer, vamos fazer". Bom, moral da história, eu fui fazer. E uma coisa que eu aprendi é: você começou um negócio, vai até o fim. Não desista. Pode ser o pior curso da sua vida. Eu não sei se você começou um curso na faculdade e começou a ficar ruim, você falou: "Ah, vou desistir, vou fazer outro curso". Não, fica nesse curso, vai até o fim. Sabe por quê? O que que eu descobri na engenharia? Olha, eu não gostava de número, lembra? Eu não queria ser engenheiro, não gostava de número. Eu gostava um pouco de mecânica, né, eu queria ser piloto de Fórmula 1, mas já viu que tem que, né, pra ter financiador, né, não dá. Falei: "Quem sabe eu vou trabalhar com automobilismo", né, mas eu não gostava de número. Mas porque meu pai falou: "Você não vai desistir, pode ser o pior curso da sua vida, você vai querer fazer esse curso? Você vai se formar, você vai trabalhar e com o dinheiro que você estiver trabalhando, você vai fazer o curso que depois você vai querer fazer depois". Falei: "Tá bom", né. Mas eu tive amigos que eles queriam ser engenheiro mecânico. Só que chegou no segundo ano, desistiu. Terceiro ano, desistiu, porque ele falou: "Ó, eu pensei que a engenharia fosse outra coisa, mas até agora é só conta, 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 não tem nada a ver com o que eu quero". E sabe o que eu descobri? Os 3 primeiros anos é difícil, mas chega no 4º ano, você começa a ver a matéria específica, trabalhar com motor, aerodinâmica, essas coisas. Aí no 5º ano é que começa a ficar aquela coisa que você queria fazer. Quem desistiu antes não chegou a ver, era exatamente aquilo que ele queria, mas o começo é difícil, entende? Todo começo é difícil. Então, aí eu quero ser administrador, aí eu quero ser professor, eu quero ser, não importa o que você quer fazer, faça esse curso até o fim. Não desiste, não desiste, tá bom? Porque o favor de Deus vai estar sobre você. Então veja, eu não queria ser engenheiro, agora eu sou engenheiro. Eu não queria fazer pós-graduação de segurança do trabalho, agora eu virei engenheiro de segurança porque eu fiz segurança do trabalho. Sabe o que aconteceu? Lá onde eu trabalhava na Eaton, eu pensava assim, meu pai trabalhou 40 anos lá. Eu falei: "Eu também vou querer igual ser meu pai, trabalhar 40 anos sentado na mesma cadeira". Antigamente era assim, você ficava 40 anos sentado na mesma cadeira e tudo bem. Entende? Falei: "Eu quero, quem sabe um dia vai sobrar uma cadeira para mim", porque eu era prestador de serviço. E a gente começou a construir uma fábrica nova em Mogi Mirim, para construir, na época era S10 Silverado, projeto de picapes, né, e ia construir a fábrica nova da GM, e então eu falei: "Alguém daqui vai sair para a fábrica nova, vai sobrar vaga, eu vou conseguir sentar numa cadeira dessa como funcionário e vou ficar aqui 40 anos". Esse era meu plano. Mas lembra que quando eu estava na faculdade, eu fiz uma oração. Eu falei: "Senhor, se o Senhor não me ajudar, não vai valer nada. Daqui para frente vai ser eu e o Senhor". Por quê? Porque meu irmão tinha passado na Unicamp, inteligente, né. Ele estava fazendo 2 cursos junto, engenharia elétrica e eletrônica, 2 cursos junto, e se formou nos 2 cursos em 4 anos e meio. Você imagina, nas férias a gente viajava, ele ficava lá estudando com os amigos dele. É tudo louco, né. A minha irmã passou na USP. Aí eu fui fazer FEI, colégio pago, né. Eu falava que eu era a motivação do meu pai trabalhar, né. Porque senão ele não ia ter conta pra pagar, né, entendeu? Meu pai ia ficar desmotivado, né. Então, eu fui fazer colégio particular, né. Não, eu fui fazer particular porque eu não passei na Unicamp nem na USP, entende? Você tá entendendo como a vida vai ficando difícil pra quem é desfavorecido, assim, né, de muita inteligência, né. Mas Deus, eu tinha falei: "Deus, eu sei que eu tô numa faculdade inferior à dos meus irmãos, mas se o Senhor me ajudar, muita coisa vai acontecer". Entende? Então, o que aconteceu? Eu fiz esse curso. Um dia, eu fiquei 12 anos prestando serviço, 12 anos. Eu não vou entrar no mérito de tudo que eu fiz, mas foi muita bondade de Deus. Porque assim,
É tudo serviço que ninguém queria fazer. E uma vez eu lembro que a gente tinha que desenhar, porque era tudo desenho a zero, né? Era desenho mesmo, papel, nanquim, né? E aí eles falam, e eu assim, tive muito problema de trabalhar com meu pai, porque meu pai não tinha muita paciência. Meu pai, às vezes, estava na engenharia, ele falava assim: como é que faz para tirar ruído da engrenagem? Eu sei lá, gente, tipo, eu quase não sei nem como é que faz a engrenagem, quanto mais tirar o ruído da engrenagem. Ele falava assim, e ele não era engenheiro. Então ele falava assim: "Você não estudou?" Eu falei: "Eu estudei, mas você não estudou engrenagem?" Eu falei: "Não, eu estudei." "Mas lá na escola não falaram?" Eu falei: "Pai, não falaram." Ele falava assim: "Mas você é burro, você é muito burro, mas você não sabe." Eu falei: "O que que tem que fazer?" Eu falei: "Talvez isso." Ele: "Mas o que que você está pensando? Nossa, mas nada a ver, você é muito burro." Só que quando ele falava: "Você é muito burro", a engenharia tinha 30, 40 pessoas, todo mundo trabalhando no silêncio. E eu trabalhava na mesa com meu pai, e do nada ele falava: "Mas você é muito burro! Mas como que pode? Onde você se formou? Você não, o que que você está pensando?" E as pessoas só olhavam assim, ó. Gente, você ser humilhado pelo próprio pai no meio de uma engenharia, onde você está buscando um lugar, uma vaga, é muito ruim, não é? E eu pensava: "Deus, como o Senhor vai me abençoar nesse lugar, se o meu pai, ele fica me humilhando na frente." Mas é assim, ele não me humilhava porque ele queria humilhar. Ele talvez é a forma de ele me incentivar a tentar ser mais inteligente, entendeu? Que é verdade, às vezes, né, não tem pai que às vezes fala assim: você é burro", né. Mas você vê, o pai, a vida inteira fica chamando o filho de quê? De burro. Ele tá profetizando. Aí não tem como ficar inteligente. Podia falar pelo menos, né, você é inteligente, né, meio mais, né. Você vai ficar mais inteligente, hoje você é pouco inteligente, né. Mas não, ele falava assim: "Você é burro, você é burro." Então, é esse contexto, gente, olha só o contexto. Então era muito difícil. Mesmo depois, quando eu era casado com a Paula, eu ainda era prestador de serviço. Às vezes eu chegava em casa do trabalho, chegava em casa já assim nervoso, né, porque eu não brigava com meu pai, não gritava com meu pai, eu sempre respeitei meu pai. Mas eu chegava em casa, a Paula falava assim, recém-casado, né: "Ó, tem coisa pra pregar, ó, não sei o quê, eu comprei umas prateleiras pra fazer, ó, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo." Eu falava: "Amor, para." Ela falava assim: "Você tá bravo por quê?" Ela falava: "Ó, você tá nervoso lá do seu trabalho com seu pai, você tem que resolver com seu pai, né." Foi aí que eu acho que eu comecei a treinar musculação, né, porque o corpo precisa, né, extravasar. Aí você ficava com raiva, você metia aqueles pesos lá no supino, né. "Uá!", né. Verdade, você tem que extravasar. Gente, verdade, você tem que fazer exercício físico, porque você tem que botar pra fora a raiva. Você tem que botar pra fora o que você não pode guardar. Isso aí causa depressão, causa estresse, causa até infarto. Gente que guarda muita coisa morre de infarto. Você precisa treinar, né. Claro que eu não imaginava metendo soco na cara do meu pai, claro que não, né. Mas eu estava nervoso, entende. Mas eu sempre falava: "Deus vai me ajudar. Deus vai me ajudar", porque eu fiz um trato com Deus. Eu fiz uma aliança com Deus, entende. E teve uma época, então, a gente estava desenhando as coisas, chegou uma época que tinha que desenhar rede de esgoto, entende. Já viu aquelas tampas de bueiro de ferro fundido, assim, que tem na rua? Aquilo lá é rede de esgoto. Rede de chuva é bueiro aberto. Rede de esgoto é aquela tampa. E como que você mede rede de esgoto? Você tem os desenhos, mas onde não tem o desenho, você tem que abrir a tampa e colocar uma lanterna. Só que quando você abre a tampa, gente, é esgoto. Você dá descarga, é o negócio que tá correndo lá. A hora que você abre aquela tampa, rapaz, parece aquelas marmitas de japonês quando abre. Já viu as marmitas de japonês quando abre? É pior, 10 vezes pior. Lá dentro, cheio de barata. Você metia a lanterna assim, aquele barulho. Cara, era terrível. E eu era engenheiro. Eu falava: "Deus, eu sou engenheiro. Eu sou líder na igreja. Se os caras sabem que eu tô abrindo tampa de esgoto, cadê o meu romper? Cadê aquela aliança que eu fiz contigo? Que o Senhor disse que ia me prosperar, que o Senhor me via viajando, viajando aonde? Eu tô contando barata hoje aqui." Eu falo hoje rindo, mas não era fácil, gente, entende? E fui desenhar rede de esgoto, rede
de telefonia, rede elétrica, fui aprender o que que era tudo, a parte de transformador, porque eu era mecânico, sabia. Fui desenhar rede de incêndio, fui aprender com os bombeiros, toda a rede de incêndio. Eu fui aprendendo tudo, rede de ar comprimido, o que que era compressor, o que que era não sei o quê. Eu fui a rede de máquinas, rede de tudo, eu fui desenhando, 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 desenhando. Por isso meu chefe brincava, ele falava: "Eu te contratei para desenhar por um contrato por 6 meses. Você está aqui faz 12 anos, não terminou ainda, né?" Mas é claro, tinha mais coisa para fazer, né. Mas aí, então nesse meio tempo agora eu viro engenheiro de segurança, e como eu estou lá há um bom tempo, você acaba pegando amizade com as pessoas. Então o diretor do RH falou assim, um dia conversando, ele falou assim: "Você é engenheiro de segurança?" Eu falei, assim: "Engenheiro? Assim, acabei de me formar." Ele falou: "Ah, você mandou o seu diploma lá no CREA?" Eu falei: "Não, tá tudo regularizado, tudo." Eu falei assim: "Mas nem me pense em perguntar nada, que eu não sei nada da segurança. E se eu for trabalhar com isso, eu vou matar todo mundo ali, porque eu não sei nada." Imagina, eu falando pro cara, para o diretor do RH: "Você nem vem nada com essas parada aí, porque nem me contrata, cara." Entendeu? Aí, história vai, história vem, moral da história ele falou: "Sabe aquela fábrica nova que construíram?" Eu trabalhava na área com o pessoal de meio ambiente, saúde, segurança e facilidade. E eu na minha cabeça, a galera vai embora e eu vou sentar em uma cadeira, né. Ele falou assim: "Então, tem a fábrica nova lá. O que que acontece? A gente não tem ninguém lá, tem os técnicos de segurança, tem o pessoal de meio ambiente, pessoal enfermeiros, mas não tem ninguém responsável ali da parte de meio ambiente, saúde e segurança. E o que acontece é que teve um problema sindical e nós precisamos de um engenheiro de segurança na fábrica nova. Então, eu queria perguntar para você se você não assumiria essa vaga de engenheiro de segurança e você já assume toda a parte de meio ambiente, saúde, segurança e um monte de coisa." Eu falei: "Cara, você não entendeu, cara. Eu vou matar alguém aqui. Eu não sei na prática as coisas." Ele falou: "Ó, mas tem os técnicos que podem te ajudar, tem os técnicos de meio ambiente, os técnicos de segurança, tem um monte de coisa. A gente tá aqui para te suportar. A gente tá aqui para te ajudar", porque a gente estava em Valinhos e a fábrica era em Mogi-mirim, entende. Ele falou: "Então, é assim, não tem ninguém na sua frente, só tá você. Você é contratado agora como engenheiro de segurança. E daqui a um tempo, se você, porque a gente nunca viu você lidando com pessoas. A gente viu você trabalhando, sempre ali trabalhando, trabalhando." Outra coisa que ele falou: "Você desenhou redes de prédios, redes elétricas, rede de esgoto, rede de hidrante, você conhece tudo. Então, eu quero dizer uma coisa, às vezes você está vivendo uma situação difícil, mas você não sabe que Deus está te preparando para algo que Ele vai te colocar." E mesmo assim eu me senti totalmente despreparado, entende? Aí eu lembro que eu cheguei em casa e falei para Paula, falei: "Amor, me ofereceram uma vaga." Ela: "Glória a Deus." Falei: "Glória a Deus, porque eu não sei que vai ficar lá, né, sou eu." Mas assim, eu não sei nem quanto ganha uma pessoa dessa. A gente entrou na internet junto, quanto que ganha um engenheiro de segurança. Aí mais ou menos, porque eu tinha que ir no dia seguinte apresentar uma proposta. E a Paula falou assim: "Coloca a mais, porque se eles forem negociar, vai reduzir, né, então coloca a mais." Aí eu peguei e coloquei a mais. Aí chegou no dia lá, eu falei: "Ó, essa aqui é a minha proposta." Ele olhou assim e falou: "Ó, ah, não era bem isso que a gente estava esperando, né, tal." Eu falei: "Não, mas a gente pode negociar." Ele falou: "Não, não, não, deixa assim mesmo." Imagina, ele mesmo falou: "Não, deixa esse valor mesmo, deixa esse mesmo, vamos reduzir não. Quem sabe eles aprovam isso aqui." Entende? Aí fui lá, passou 2 dias, eles me chamaram, eles falaram: "Ó, você está contratado." Eu falei: "Nossa." Já estava assim, né. Ele falou assim: "E para você não trabalhar desmotivado, a gente vai te dar 30% mais do que você botou lá na sua proposta." Eu falei: "Nossa", né. Falei: "Agora sim, que agora começou, né." E no fim, eu comecei a trabalhar e eles tinham falado: "Você vai ser o engenheiro, porque a gente nunca viu você liderando gente." Mas mal eles sabiam que eu cresci na igreja liderando gente. Deus, quando ele coloca você para liderar uma célula, liderar um grupo, o que que você está fazendo? Lidando com as pessoas. Sem você perceber, Deus está trabalhando você, sabe. E eu lembro uma vez que eu estava lá e eu falei assim, eu perguntava para as pessoas: "O que que você faz lá na subestação elétrica?"
E ele falava: "Faço isso, aquilo, tal", falava um monte de coisa, porque depois eu perguntava, que eu falei hoje de manhã: Como é que você é? Como é que é a sua família? O que que você está fazendo?". E a própria empresa começou a dar treinamento de liderança. E eu comecei a ter mais capacitação de liderança. Então, eu virei gerente em 2005, recebi muitos treinamentos. Em 2006 e 2007, eu fui eleito o melhor gerente das fábricas da Eaton, entende? Do nada a coisa começou, sabe assim, eu falava: "Meu Deus, tá dando certo os treinamentos, eu tô aplicando, os funcionários estão falando bem, as pessoas estão falando bem, Deus está me abençoando". Depois de 4, 5 meses, imagina, naquela época, tinha que fazer ligação para os Estados Unidos. A gente não sabia nem ligar para os Estados Unidos. Eram uns números, eu não sabia nem falar inglês direito. Ficava 50 minutos ouvindo aquelas reuniões que um monte de gente falando. Eu só sabia que no final do dia ele ia me chamar, no final da reunião, ele ia me chamar para falar. Entende? Passou, acho que 4, 5 meses, teve uma reunião nos Estados Unidos, minha chefe falou assim: "Ó, você vai pra lá, você vê lá o que que eles estão fazendo lá". Eu falava: "Meu Deus, eu nunca tinha viajado sozinho". Não tinha esse negócio de Waze, Google Maps, celular, tinha nada. Era literalmente, você pegava uns xerox ali de papel e, né, ir para os Estados Unidos era quase ir pra lua. Você não sabia nada, entende? Gente, o que eu quero dizer é o seguinte: Deus, ele foi cumprindo as promessas. Sabe? Por quê? Porque você precisa só fazer uma oração sincera. Senhor, se eu fizer uma aliança contigo, o teu favor vai ser suficiente para mim. Entende? Depois tem a fase do namoro. Eu falei para alguns aqui hoje, a gente estava numa mesa, ela estava compartilhando. Eu nunca tinha namorado, né? Tá certo que eu era desprovido de beleza, né? Assim como eu era desprovido de inteligência, eu era desprovido de beleza também, entendeu? Então, daí a Paula sempre fala assim: "Tá, mas é melhor você explicar direito, que eles vão achar que eu era feia, né?". Não, não era isso. É porque eu até brinquei, né, no meu Instagram, um dia eu falo bastante para casais de namorada, né, e o pessoal dá risada um monte, né. Daí eu falei assim, porque eu fiz a oração do feio, né. Qual que era a oração do feio, né? Eu falava assim: "Deus, cega ela. Cega para que ela veja a beleza que não tem, mas que ela achava, né". Então, até nessas alianças que você faz com Deus, você imagina, eu nunca tinha namorado. Eu estava na igreja e eu queria casar, mas o tempo vai passando, né. Mas aí, se você faz uma aliança com Deus, você tem uma vida íntegra diante de Deus, você quer casar com alguém que é íntegro, nenhum é perfeito. Eu não sou perfeito, ela não era perfeita, mas Deus estava fazendo uma obra na minha vida, assim como Deus faria uma obra na vida dela, entende? E eu lembro, estava faltando acho que umas 3 semanas pra gente casar. Porque assim, é igual vestibular, você quer ser engenheiro, vai chegando perto da época do vestibular, você fala: "Meu Deus, será que era engenharia mesmo?". Quem já teve esse negócio assim, né, você fala: "Meu Deus", né. Imagina pra casar, eu falava assim: "Deus, eu vou casar, e tipo, se é pra casar vai ser pra sempre. E se não for ela? E se for ela? Mas se não for?". Sabe, eu estava assim: "Meu Deus, não é", nunca me esqueço. E eu falei: "Deus, aqui também eu quero fazer uma aliança contigo, que se o Senhor for me abençoar e derramar o teu favor sobre mim, esse casamento vai dar certo". Entende? Por quê? Porque quando a gente vai casar, a gente faz uma lista de coisas, né, pré-requisitos, que já, né, não vai precisar levantar a mão, né, mas a gente tem os pré-requisitos, não tem: "Eu quero casar com pessoa assim, 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 assim", né. Então, eu queria casar com uma pessoa que fosse cristã, que a família toda fosse cristã. Quem tá procurando uma família assim, né? Todo mundo quer casar com uma pessoa assim, né. Então, eu conheci a Paula, na época eu morava em São Bernardo, fazia faculdade, ela estava em Campinas. A igreja foi fazer um passeio num parque de diversão que nem existe mais hoje, é Play Center, né, nem tem mais, a galera nem sabe o que é isso. A igreja se encontrou lá e eu conheci a Paula e só conheci. Aí papo vai, papo vem, a gente estava servindo junto na igreja, então alguém perguntou: "Ah, como é que você conhece a pessoa?". Vai, serve junto, vai servir junto, porque daí você não precisa falar que gosta dela, só vai servir junto, né. Aí lá você vai ver se ela é estressada, né, ou se ela trata bem as pessoas, tal, né. Até que o dia que eu perguntei, falei assim: "E aí, como é que é a sua família, né, seu pai, sua mãe, eles são cristãos?", né. "Não". "Ah, não? Ah, então", né, beleza. Tá a listinha, né. Daí eu falei: "Então e seu pai, sua mãe e tal, como é que é sua mãe?". "Eu não tenho mãe". "Tem". Falei: "Caramba, minha listinha foi tudo indo para água abaixo". Entendeu? Quem tá entendendo isso? Mas, se você tem aquela convicção de que você quer
se doar para uma pessoa, ela vai se doar por você, e você fez uma aliança com Deus, o favor de Deus está sobre você. Mas não é porque o favor de Deus está sobre você que tudo vai dar certo. É que você agora tem o favor de Deus. E são essas coincidências de Deus. Entende? E para ir falando agora da vida espiritual. Então, meu irmão. Que até que hora que 9h30? 9 horas? Só vai não. Que eu tenho que. Normal, normal. 9h30. Então, é que o relógio tá. Não sei, dá para ver direito. Aqui é 9h10, né? 9h10. Então, é assim. Então, você já viu que a minha vida profissional estava indo de mal a pior. Aí eu resolvi fazer uma aliança com Deus, começou a melhorar, né? A vida de casamento também, né? Poderia ir de mal a pior, né? E começou a dar certo. Tá certo que a Paula foi uma abençoada, né? Porque para me aguentar, só a Paula mesmo, né? Então, agora, foi na minha vida cristã. Qual o problema da minha vida cristã? Meu irmão, ele é bem asiático, né? Bem japonês, quietinho, né? E eu, desde pequeno, eu falava pelos cotovelos. Já deu pra perceber, né? Que eu falo pra caramba. Então, meu pai, ele falava assim: você não pode falar desse jeito. Você tem que ser mais quietinho, né? Você tem que mais, né? E na igreja, meu irmão era muito crente. Mas sabe aquele cara crente? Ele acordava 4h30 da manhã pra orar. Sabe aquele cara que acorda, tocava aquele negócio, eu via porque eu era do beliche, né? Eu era do andar de cima. Eu olhava assim, meu irmão ajoelhado orando, falava, meu Deus do céu, 4h30 da manhã, né? À noite, eu ia dormir, aí ele tava lá estudando, tinha a mesinha dele, ele ficava estudando, estudando, estudando. Eu falei, meu Deus do céu, o bicho só estuda a hora, não vive, só estuda e ora, né? E as pessoas falavam assim, você tem que ser igual ao seu irmão, você tem que, olha, ele busca Deus, olha como você, eu falava assim, e eu pensava, falava assim, Deus, não tem como eu ser isso aqui, não tem. Se para entrar no céu vai ter que ser igual isso aqui, vocês dão risada, mas não era fácil. Aquela condenação, sabe? Condenação. Eu falei assim, talvez acho que a porta do céu vai estar fechando. Eu vou passar, assim. Entende? Porque, cara, a vida tá ruim pra mim. Eu já não estudo, né? Eu sou ruim. Sou feio. E agora ser ímpio, aí a vida tá ruim de vez. Entende? Então, aí, beleza. Fui tocando a vida e eu fui tentando buscar a Deus o máximo que eu podia. Entende? Fui me envolvendo com louvor. Meu pai era bravo pra caramba. Meu pai era muito bravo. Ele batia assim, né? Então, a gente era 3 filhos. Meu pai batia nos 3 pra depois perguntar quem foi. Verdade, cara. E ele batia, ele, assim, não é bater, ele batia, era a mão da aliança, porque eu sei, porque ele batia assim, ó, pau na cara, essa aliança batia aqui no ossinho, assim, e não podia chorar. Ia ficar assim, ó. Cara, e ele perguntava, quem foi? Né? Geralmente era eu, né? Geralmente, né? Geralmente era eu. Mas, porque eu aprontava demais, né? Mas o que acontece é que eu falei que meu pai, acho que ele educava a quadrilha, né? Porque quadrilha é assim, ninguém faz coisa errada, porque se o pai pegar um, todo mundo vai apanhar. Então, na hora, fica todo mundo incentivando, não faz, né? Então, na minha adolescência, eu não tinha temor a Deus. A gente ia pra igreja, mas meu pai era bravo, ele falava assim, domingo, 7 da manhã, vai estar todo mundo acordado, pronto para ir para a igreja. Não vai ter a opção de não ir para a igreja. Acabou. Nunca mais ele teve que falar. Então, a gente ia para a igreja. Seja na marra, seja porque queria, não queria, mas a gente estava na igreja. Entende? Eu deixei de fazer muita coisa errada. Não porque eu tinha temor a Deus. Porque a gente não tem temor a Deus quando a gente é adolescente, né? Mas eu tinha medo do meu pai. Entende? Então, o pai bravo também faz o filho evitar de fazer muita coisa. Hoje o problema é que tem muito pai bonzinho, né? Os filhos fazem o que quer, né? Mas então, o que aconteceu? Nessa parte da igreja, teve uma época que era tudo igreja tradicional. E aí começou agora, então, o mover do Espírito Santo. As pessoas começaram a ser batizadas no Espírito para falar em novas línguas. Para variar, todo mundo era batizado de Espírito, menos eu. Cara, todo mundo... Desculpa, meu.
Todo mundo era batizado, menos eu. Até o visitante que entrava na igreja era batizado. Agora, todo apelo que eu ia, tinha apelo do Espírito Santo, eu ia. Quero nascer de novo, quero não sei o quê. Quer Espírito Santo, eu ia lá. E o cara mais ungido que ia. Todo mundo era batizado no Espírito, e eu lá. Aí acabou, glória a Deus. Voltava pro lugar. Chegava de novo, eu ia. Por quê? Porque eu queria. Então, precisa haver um desejo de querer. Então, você precisa querer ser cheio do Espírito. Porque se o Espírito Santo é poder, eu quero mais. Mas o negócio não acontecia comigo. Aí assim, você começa a pensar, será que eu sou pecador? Por que todo mundo fala e eu não falo? Né? E aí começa a juntar aqueles irmãos das técnicas do batismo do Espírito. Já viu? Técnica. Tem que falar aleluia, 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 aleluia. Oh, glória, 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 glória. Cara, e você lê livro, você escuta as pessoas falando. Quanto mais você lê, quanto mais você tenta explicação humana, pior fica. Porque chega na hora ali, você fica pensando, e você, cara, e nada acontecia. Então, de novo, eu ia. Até que um dia, uma vez, eu fui num apelo, e a pessoa orou comigo, e ela falou: Ah, você falou em novas línguas. Eu falei, nem eu tô sabendo, mas se você falou que eu falei, né? Por quê? Às vezes a gente pensa que quem fala em novas línguas é de primeira categoria, e quem não fala é de segunda. Não! Quem fala é dom gratuito, e quem não fala é dom gratuito. E Deus dá a quem quiser. Eu falo assim, então o senhor não quer, né? O senhor não quer. Não, é só uma questão de tempo. O senhor só tem que buscar, né? Então fala assim, que a nossa oração, a nossa adoração que a gente está cantando, tudo que você faz para o Senhor, você pode ajudar sua mãe lá na cozinha, seu pai lá não sei onde. Se você faz como se fosse para o Senhor, diz que tudo isso que você faz sobe como incenso. Não é verdade? Sobe como incenso, vapor. Quem gosta de tomar banho quente, um monte de tempo, assim, né? Aqui fica aquelas águas assim no teto, não fica? Condensa, né? Aí começa a pingar. Na Bíblia fala disso. Fala que tem um incensário, uma taça. E as nossas orações, a nossa adoração sobe, deve condensar no céu, e ela começa a pingar no seu incensário. Por isso que fala harpa e taça. Porque você vai adorando, 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 isso vai enchendo e caindo no seu incensário, na sua taça. Até o dia que transborda. E o dia que transborda, você é cheio. É um dos significados. Tem outros significados, tá bom? Mas nesse dia, a mulher lá falou: você falou em línguas. Eu falei, que bom que eu falei, que bom. Eu mesmo não tinha falado nada, não sabia de nada. E comecei a falar que agora eu sou batizado no Espírito. Entende? Mas a minha vida não mudava. A minha vida, ela não era uma vida de testemunho, uma vida de ousadia. E eu falava, Deus, alguma coisa está errado comigo. Mas teve um dia que eu caí em si. Eu já era líder, já namorava a Paula. Eu falava assim, quem que eu estou enganando? A mim mesmo. Porque se eu falo que eu sou batizado, mas não sou, minha vida não está indo muito para frente na parte espiritual. Alguma coisa está errada. E eu caí em si mesmo, eu falei, Deus, alguma coisa está errada. E eu preciso mudar. Mas tudo começa como? O novo nascimento. A oração do novo nascimento. Tem gente que vai chegando na igreja, vai colando com a galera, mas nunca fez a oração do novo nascimento. Que é você pedir perdão dos pecados. Você reconhecer, você falar, eu reconheço o Senhor Jesus como meu Salvador, meu Senhor. Senhor, perdoa os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida. Tem gente que nunca fez essa oração. Entende? E eu já tinha feito essa oração, mas eu falei, Deus, se for necessário fazer de novo essa oração, eu vou fazer. Porque eu acho que eu preciso nascer de novo. Eu estou precisando começar minha vida de novo. Porque eu estou enganando a mim mesmo. E eu, beleza, eu só pensei nisso. Eu falei, eu acho que eu preciso nascer de novo. Imagina, eu já devia ter uns 19, 20 anos, até mais. Eu já era líder. Aí nós fomos num retiro. E aí, nesse retiro, a pessoa falou assim, que estava ministrando. Era sexta-feira, tipo esse retiro, assim. Tinha muita gente. Ele falou, tem gente nesse retiro que vai nascer de novo, vai se converter. Todo mundo... né? Ele falou assim, mas tem gente que é antigo de igreja e vai se converter. Eu falei, meu, eu orei ontem esse negócio aí.
Eu orei essa semana esse negócio aí. Aí beleza, então teve a pregação, tudo. Quando ele fez o apelo, ele falou assim: "Quem quer aceitar Jesus, venha na frente". Geralmente a liderança está na primeira fileira, né, das igrejas, aí você pega, os líderes ficam aqui assim, né, e fica só pronto para receber as pessoas que vão vir, para você orar pelo novo nascimento. Mas naquele dia eu estava lá na frente, mas eu estava falando assim: "Deus, eu sou essa pessoa, eu preciso nascer de novo", né, estava só disfarçando, né. "Deus, estou disfarçando aqui, mas o senhor sabe, né, que", né, beleza. Então, nesse dia, eu fiz a oração de novo. Não invalida o dia que eu fiz minha oração lá com 12 anos de idade, mas significa que eu precisava reafirmar alguma coisa dentro de mim, entende? Então, quando você quer viver debaixo do favor de Deus, não se engane, seja verdadeiro com você mesmo. E o que aconteceu é que eu fui verdadeiro comigo mesmo. Falei: "Deus, eu entrego realmente a minha vida para o Senhor aqui". Beleza. Aí terminou o retiro na hora do almoço, ia dar uma pausa para voltar à noite. Eu fui para casa da Paula, a gente tinha o costume de orar. Na hora que a gente foi orar, eu contei para ela o que tinha acontecido. Falei: "Olha, eu senti de entregar a vida para Jesus, não sei o quê", acho que foi isso, nem lembro bem o que eu falei para ela. Eu não sei nem que cara que ela fez, né, tipo assim, o cara agora na altura do campeonato vai aceitar Jesus, né. Mas eu só sei que a gente começou a orar, e eu comecei a chorar, não sei por quê, né, comecei a chorar, e estava no quarto da casa dela. Na hora que eu comecei a chorar, de repente eu comecei. A Paula pegou o travesseiro, assim, colocou na minha boca. Ela ela falou assim: "Para, para, meu pai vai achar que a gente tá brigando". E eu. O que que aconteceu? Eu estava sendo batizado no Espírito dentro do quarto da casa dela, entende? E ali eu fui cheio do Espírito como nunca, como nunca, como nunca. Entende? Então, e eu tinha ido na igreja, um monte de gente ungida tinha orou por mim, nada aconteceu. Mas não foi em vão. Aquele negócio que foi enchendo o incensário. Até que chegou aonde? No quarto da casa dela e ela com o travesseiro em cima da minha boca. E eu lá. Entende? Então, a minha vida é toda atrapalhada assim. Entende? Mas não importa se você fizer uma aliança com Deus, se você fala assim: "Deus, eu não estou satisfeito com o que eu estou vivendo, eu estou vivendo uma farsa, eu estou vivendo um negócio". Alguém falou hoje aqui: a gente é crente, precisa fazer de conta que está tudo bem. Está errado, está errado. Você não tem que achar que está tudo bem. Se você não está bem, você tem que chegar para Deus e falar: "Deus, não estou bem". E tudo bem, porque Deus vai te ajudar. Você tem que chegar para os seus líderes, para as pessoas e falar: "Eu não estou bem", entende? Porque eu fui a um monte de apelo, um monte de lugar, mas o dia que eu falei: "Eu não estou bem, essa vida que eu estou levando não está prestando para nada. As pessoas falam que eu sou uma bênção, mas eu mesmo não estou vivendo essa verdade. Mas eu preciso fazer alguma coisa". Então eu peguei, eu decidi fazer a oração do novo nascimento de novo. Eu decidi tomar algumas posições. E no dia que a gente estava orando junto, que eu comecei a chorar lá no quarto dela, que eu comecei. Eu só lembro dela tacar o travesseiro. Até hoje eu lembro, ela falou: "Amor, para, para, para". Eu falei. E eu lá orando, orando no espírito. E ela falando, eu só lembro que ela falava isso. Falava: "Para, meu pai vai achar que a gente tá brigando. Meu pai vai achar, para, para. A gente não tá brigando". E eu. Que é isso, gente? É você fazer um acordo com Deus. Você tem dúvida daquilo que você está fazendo? Você tem dúvida? Você tem medo? Seja sincero com Deus. E eu quero encerrar essa reunião dizendo isso para vocês. Sabe, vocês estão numa igreja que tem a presença de Deus. Vocês têm um ambiente da presença de Deus. O pastor pode ser o pastor mais ungido que tem aqui, mas se você não for verdadeiro com você, ninguém pode transformar. Porque você precisa querer, você precisa querer mais. Você fala assim: "Deus, eu quero te adorar como eu nunca te adorei. Eu quero falar em línguas como eu nunca falei. Eu quero testemunhar como eu nunca testemunhei. Eu quero que o Senhor me abençoe no trabalho como nunca o Senhor me abençoou. Eu quero ser uma bênção na minha casa, na minha escola, no meu trabalho". E a vida se torna uma só coisa. Porque você é uma só coisa. Você não é uma pessoa na igreja, uma pessoa em casa, uma pessoa no trabalho. Você é uma só pessoa, e que você seja essa pessoa cheia do Espírito Santo de Deus,
porque é assim que muda a nossa vida. E eu quero testemunhar isso, porque, de novo, se aconteceu na minha vida, eu testemunhei um pouquinho aqui para vocês verem como era torto, como era ruim o negócio para mim, entendeu? Minha adolescência foi terrível, a minha juventude, até eu entender cada coisa, era só dúvida. Mas hoje eu posso testemunhar que Deus mudou a minha sorte. Eu fui bem-sucedido no trabalho, mais até que os meus irmãos que estudaram em melhores. Eu não estou falando que você não é para estudar na melhor faculdade, mas eu estou dizendo, se você tiver o favor de Deus, você pode ser o mais desfavorecido, o menos inteligente, o menos bonito, mas Deus vai te ajudar, porque Ele quer te abençoar. E a gente viu uma história do favor de Deus aqui nesse lugar. E esse favor de Deus vai acontecer na sua vida também. Amém? Fica de pé no seu lugar.